OpenAI está fazendo, porque a empresa de AI, em nome de Sam Altman, declarou código vermelho para enfrentar a forte concorrência de outras gigantes de tecnologia frente aí ao chat GPT, em particular o Google. Mas o Henrico vem justamente para explicar para você o que significa esse movimento e o que está acontecendo, por que a OpenAI está fazendo isso. Henrico, muito bom dia. Prazer em receber você novamente aqui. Então, Henrico, já aproveito para perguntar para você o que significa esse código vermelho que foi declarado pela OpenAI e, né, uma empresa a esse nível, chegar a esse nível, aliás, uma empresa do nível da OpenAI chegar a esse alerta, o que significa esse movimento, o que está acontecendo e por que Sam Altman está declarando o código vermelho. Bom dia, Sil. Bom dia, Pedro. Como é que Bom vocês dia. estão? Foi uma surpresa, né? Esse código vermelho aconteceu ontem. A gente já esperava uma reação da OpenAI. Na semana passada, a gente teve o lançamento do Gemini 3 pelo Google e ele acabou batendo vários benchmarks, que é o que a gente chama aqui de um nível de assertividade maior, tanto no um preço mais barato do uso dos APIs, quanto um nível mais assertivo do rendimento da IIC. E esse código vermelho acabou sendo um vazamento de um funcionário, de um print do Slack da OpenAI, em que o Sam Altman mandou parar todas as produções não essenciais dentro da OpenAI, que é basicamente focar no ChatGPT. O ChatGPT foi lançado em novembro de 22 e ele desde então é o core product da OpenAI, então ele é de suma importância que seja um sucesso para o uso global. Hoje ele tem 800 milhões de usuários semanais, então acaba sendo aí 10% da população mundial usando, mas Sam Altman sentiu que a concorrência está encostando ali, está chegando perto e muitos já dizem que passou o próprio ChatGPT. Então esse código vermelho que ele chama é justamente, pessoal, vamos focar aqui no nosso core, vamos deixar de lado qualquer projeto não essencial e vamos tentar voltar para o nosso topo aqui como a principal LLM de inteligência artificial que a gente tem no mercado hoje, chatbot. Exato, a gente tem visto essa concorrência, cada semana parece ter uma atualização, tem um player que está na frente, de fato a última foi do Gemini do Google. Mas Henrique, qual que é a sua visão agora, tirando um pouco só do ChatGPT, mas do mercado de AI como um todo? Você vê que até que ponto essas evoluções de fato vão trazer retorno para as empresas? A gente sabe que muita coisa acaba sendo usada de graça pelos usuários, outras ferramentas de fato são pagas, né? E todo esse investimento que está sendo direcionado para essa indústria, qual que é o risco? Assim, está ficando muito caro, não está? Qual que é a sua visão sobre o mercado de AI como um todo? Boa. Bom, a gente está vendo aí uma crescente de investimento em IA, inclusive os burburinhos que a gente escuta aí sobre uma bolha da IA é principalmente motivado por esse tipo de ação que a gente está vendo agora. A OpenAI é uma empresa que está longe de ser lucrativa, ela fatura os seus 20 bilhões de dólares anuais, mas longe de bater um break-even, de estar numa situação confortável. Então, a gente repara que a gente tem muita injeção de capital para sempre estar em busca do melhor. Para o consumidor, isso é bom, porque a gente acaba gerando concorrência, acaba gerando soluções mais baratas, soluções melhores. Porém, a gente entra aí na possibilidade de uma bolha financeira de inteligência artificial. E eu acho interessante a gente falar disso, porque a gente não está falando ou duvidando da tecnologia em si. A gente sabe que é uma tecnologia disruptiva, a gente sabe que é uma tecnologia que já afeta bilhões de pessoas e está sendo usada por todos os tipos de pessoas possíveis, mas a gente tem aí essa alta desses valuations que muitos estão chamando de exagerados, que é você não tá indo atrás de um ROI claro para sua empresa e simplesmente tá digging e depois pensando na lucratividade. E, Henrico, sobre ainda o código vermelho, a gente comentou aqui na sexta-feira, eu e Du, justamente daquele movimento do Google em relação à OTAN, que a gente teve um interesse da OTAN nos produtos de AI do Google, e aí a gente falou justamente da corrida do Google de AI versus anúncios. Então, hoje a gente sabe que a principal receita do Google é os anúncios, apesar de estar sempre melhorando o produto de AI deles, mas em comparação com o chat hoje não tem anúncios, né? Então não tem monetização, mas a OpenAI queria justamente colocar publicidade dentro do chat, mas acabou sendo adiado por conta do código vermelho. Isso seria um sinal, talvez, de que
a empresa também está com uma dificuldade real aí de monetizar, de conseguir transformar o que hoje faz muito bem em valor, assim? Olha, assim, eu não sei se é uma questão de dificuldade, tá? O problema no mundo da IA é que para você se manter no topo é muito custoso no sentido de tanto o esforço que você tem que alocar dos seus colaboradores, quanto o gasto que você vai ter ali com o investimento. Só o OpenAI para os próximos 7 anos já tinha dito que ia fazer um investimento de 1,4 trilhão na construção de novos data centers para o treinamento das suas IAs. E totalmente essa parte, quando a gente pega de publicidade, é muito diferente do que a gente tem no mercado do Google para o que você tem num chatbot hoje de IA. Se você parar para ver, em 2023, o próprio Google tinha lançado esse código vermelho com o medo do ChatGPT estar substituindo as próprias buscas do Google. E aí, com o tempo, foi implementando o próprio IA na própria busca. Hoje em dia, se você for procurar alguma coisa no Exatamente. Google, a primeira mensagem aparece o próprio Gemini já dando a resposta imediata como se fosse um chat. Então, o melhor dos dois mundos. Fica aqui com o resultado da busca e também com a resposta da IA. Justamente para tentar matar essa ideia de substituir pelo ChatGPT. Exatamente. Mas O que a gente tinha comentado aqui, eu e Edu, era esse AI Mode do Google, que agora está justamente entrando, por exemplo, nos Estados Unidos, com mais anúncios, né? Então, uma monetização ainda maior. E a gente teve, um tempo atrás, essa corrida das pessoas saindo do Google, indo para o ChatGPT, pela conversa e pela, né, uma maior conversa com AI, que hoje o Google está tentando fazer também junto com os anúncios. Então, é interessante ver esse movimento do Google. não, E perfeito. pode Pode continuar, falar, desculpa. perdão. Não, perdão, pode continuar. Não, e esse movimento não é só do Google, tá? A gente percebe que tem outras gigantes aí, a própria Anthropic e a Meta, tentando chegar junto na OpenAI. E eu acho que a gente vai ter um ano muito interessante agora em 2026, porque quando a gente pega o primeiro ano assim dos chatbots, desconsiderando 22, indo mais para 23, a gente teve ali uma liderança clara da OpenAI, do ChatGPT, sendo mais conhecido por todos. E agora as outras empresas estão encostando. Justamente esse código vermelho é esse alerta do Sam Altman de falar: vamos voltar aqui antes que alguém consiga passar a gente. Querendo ou não, a gente fala de OpenAI, é uma empresa muito nova comparada com os outros concorrentes. Quando a gente pega um Google, quando a gente pega uma Meta, quando a gente pega uma Microsoft, acabam sendo uma Apple, empresas que já estão aí anos no mercado e que têm uma capacidade de estar colocando dinheiro muito mais rápido e muito mais assertivo do que uma OpenAI, que é uma empresa privada até hoje. Sim, muito bom esses pontos, Henrico. Agora trazendo uma dúvida mais para o ouvinte mesmo, a pessoa que utiliza essas ferramentas, seja o chat, o Gemini ou outras também. Você como especialista, eu queria entender assim, né, o que faz de fato um chatbot assim, ou uma ferramenta ultrapassar uma outra, até mais para o público geral, né? A questão de velocidade, inteligência, custo, integração. O que você vê na prática quando a pessoa for olhar para essas ferramentas que ela deve levar em consideração? Boa, Pedro. É exatamente isso que você falou. Eu acho que existem duas análises que a gente faz. A gente faz a análise da API, que é quando uma empresa, por exemplo, a Nero, que é a minha empresa, utiliza as APIs desses LLMs para gerar um output ali personalizado para um cliente. E o público geral que acessa chatgpt.com, ali chat.com, Gemini, para estar conversando com ele. O público, em geral, consegue perceber simplesmente no uso, que ele está útil para mim, ele está respondendo da maneira que eu quero, ele está sendo aqui, está respondendo rápido, está sendo assertivo, não está sendo genérico. E para o uso das APIs aí já é um pouco mais complexo, porque aí a gente mede justamente os benchmarks, que aí são os custos, quais são os custos por requisição, qual que é o retorno que ele consegue estar me dando, qual é o nível de assertividade para demandas mais específicas e mais complexas. Mas para o público geral acaba sendo ali no olho mesmo, no próprio uso. A gente teve aí um caso emblemático que foi o Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce, falando que justamente quando tivemos ali o problema da Cloudflare na semana passada, que o ChatGPT caiu, ele começou a usar o Gemini 3 e disse, não volto mais. Então a gente tem aí uma pessoa que não é simplesmente um usuário comum, é o CEO de uma Salesforce, de uma Big Tech, falando que na cabeça dele já passou. Óbvio que existem 1001 cabeças de marketing, de teorias aí, de interesses por trás, mas eu diria que para o público geral é uso pelo chat mesmo e sentir ali qual vai ser mais útil para você. Boa, muito obrigado pelas informações, Henrico. Sempre bom poder ter
trocar essa ideia com você sobre inteligência artificial e até uma próxima aqui no programa. Muito obrigada, Henrico. Nos vemos na próxima. Um bom dia para você. Boa quarta-feira. E legal ouvir isso, né? Essa corrida, essa bolha da AI, realmente, cada dia temos uma nova atualização, cada dia temos uma nova briga, um novo player aí de AI. Bem legal ouvir o Henrico aqui com